O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus vieram e começaram a discutir com Jesus, e para pô-lo à prova, pediam-lhe um sinal do céu. Mas Jesus deu um suspiro profundo e disse: por que esta gente pede um sinal? Em verdade vos digo, a esta gente não será dado nenhum sinal. E deixando-os, Jesus entrou de novo na barca e se dirigiu para outra margem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, também os que nos acompanham pelas nossas redes sociais, no Evangelho de hoje, alguns fariseus chegam perto de Jesus e lhe pedem um sinal do céu para que pudesse crer nele. E São Marcos diz que nesse momento Jesus deu um suspiro profundo. São Marcos, apesar de ser o evangelho mais curto, mas ele é o único que destaca alguns detalhes de certas atitudes de Jesus, detalhes da sua humanidade santíssima. E São Marcos hoje destaca esse detalhe: Jesus deu um suspiro profundo diante daquelas autoridades religiosas que lhe pediam mais um sinal do céu. Como nós fazemos às vezes, para não perdermos a paciência com alguém, ou em alguma situação, quem é que já não deu um suspiro profundo, hein? Como que dizendo para nós mesmos: dai-me paciência, meu Deus. Só que aqui no Evangelho é o próprio Deus que dá esse suspiro profundo pela dureza de coração daquele povo. E Deus tinha os seus motivos, hein, para suspirar. Durante um bom tempo ele preparou a história da humanidade para enviar o seu Filho ao mundo. Há 2000 anos antes de Cristo ele chama Abraão, dá a Abraão o dom da fé, para que Abraão pudesse crer no Deus vivo, o Deus único e verdadeiro. Concede a Abraão uma descendência, o filho da promessa, e dessa descendência Deus forma um povo, e é desse povo que nasce Jesus. E Jesus vem em primeiro lugar para este povo, realiza os sinais maravilhosos da chegada do reino, os seus milagres grandiosos, para mostrar que ele era o Filho de Deus, o próprio Deus feito homem, e com ele havia chegado o reino. E mesmo assim aquelas autoridades religiosas pedem mais sinais para que pudessem crer em Jesus. É por isso que Jesus suspira profundamente. É o suspiro de um Deus que já não aguenta mais a dureza do coração daquela gente. Quantas vezes Deus já deve ter dado esse suspiro também em relação a nós, hein? Em relação à dureza do nosso coração,
em relação à nossa incredulidade. Será que nós também não estamos merecendo esse suspiro de Deus? Tem pessoas que acham que Deus deve ficar mandando sinal do céu a todo momento em suas vidas, para que possam crer que Deus está agindo em suas vidas. Isso não é fé. Uma fé que vive pedindo sinais para Deus é mais superstição do que fé. Até porque nós, cristãos católicos, temos que viver dessa certeza. O maior sinal já nos foi dado, o sinal por excelência do céu já desceu até nós, naquela criança nascida em Belém, que depois passou pelo Calvário e venceu a morte, venceu o pecado e venceu o mal pela sua cruz e ressurreição. Nós católicos não temos direito de pedir sinais para Deus. Se a gente crer de verdade no sinal que se deixou suspender no madeiro pela nossa salvação, o próprio Cristo crucificado. Mesmo assim, né? Se cada um olhar para a sua história pessoal com um olhar de fé, vai perceber que não faltou sinais da presença e do amor de Deus em nossas vidas, ontem até hoje. Nem precisamos de ficar pedindo sinais para Deus, porque Ele sabe que nós somos tão lerdos em nossa inteligência, nós somos tão míopes no nosso olhar de fé. Ele sabe da nossa dureza de coração, e por isso que Deus sempre arruma um jeitinho de manifestar a sua graça e a sua bondade nas linhas da nossa história. Por isso, se tivermos mesmo um pouquinho desse olhar de fé para a nossa vida, vamos perceber que a nossa história está impregnada da presença de Deus. Quantas graças Ele já nos concedeu, hein? A partir do nosso batismo, a graça de termos sido batizados, e a partir do nosso batismo, Ele nos deu o dom da fé, o dom da esperança, o dom do amor, da caridade. Quantas vezes Ele nos concedeu a graça do seu perdão, pelo sacramento da confissão. Ele nos concedeu a graça de podermos fazer parte da sua igreja, a igreja que Ele quis deixar neste mundo como sacramento da sua salvação. E através da igreja Ele nos concede os sacramentos, em especial Ele nos dá a graça da Eucaristia, de poder recebê-lo na Sagrada Comunhão. Ninguém pode se dizer pobre das graças de Deus. Então, em vez de ficarmos pedindo sinais para Deus, hoje é um dia para perguntarmos: como estamos correspondendo a essas inúmeras graças que Deus tem investido em nossa vida? O que temos feito com essas graças recebidas de Deus desde o dia do nosso batismo? O Evangelho termina com um fato trágico para aqueles fariseus. Tomara que isso não aconteça em nossa vida, hein? Diz São Marcos que Jesus, depois que deu aquele suspiro profundo, entrou numa barca, deixando-os, e foi embora para outra margem do mar. Tomemos cuidado, caríssimos irmãos, para que mediante
as nossas durezas de coração, a nossa falta de conversão e de abertura para a graça de Deus. Tomemos cuidado para que Jesus não faça o mesmo conosco. Dá até uma dor na barriga ao ouvir essas palavras que São Marcos narrou para nós. E deixando-os, Jesus foi embora. E deixando-os, Jesus se retirou. Não quis mais saber daquela gente. É isso mesmo. Isso pode acontecer conosco, diante de corações fechados, corações que não querem se abrir para a graça de Deus, corações que não querem se converter, que não querem deixar o pecado. A única coisa que Jesus pode fazer é se retirar. Santo Agostinho, depois da sua conversão, ele tinha uma oração que sempre fazia para Jesus: Senhor, que a sua graça não passe por mim sem que eu perceba. Tem outra tradução que se diz: Senhor, eu tenho medo que a sua graça passe por mim e eu não perceba. É essa oração que deveríamos fazer todos os dias, hein? Em vez de ficarmos pedindo sinais para Deus, devemos pedir isso a Jesus: Senhor, que o meu coração nunca se feche para a sua graça, que o meu coração nunca se endureça pelos meus próprios pecados. Senhor, que o meu coração se abra cada vez mais para vós, para o seu amor e para a sua bondade. Senhor, que o meu coração não deixe passar a sua graça na minha vida. Devemos pedir isso todos os dias para Jesus, porque a graça de Deus pode passar e a gente não saber aproveitá-la. Gostei muito do tema do rebanhão de Carnaval com Cristo, organizado pela Renovação Carismática Nacional, porque é da Renovação Carismática Nacional que vem os temas de cada retiro de carnaval em cada ano, e o tema é tirado do capítulo 16 de São João, versículo 33, dentro daquele discurso de despedida que Jesus estava fazendo para com os discípulos. Jesus já estava para voltar para a glória do Pai, depois da sua cruz e ressurreição, e ele começa a preparar o coração dos discípulos, e fala assim, é o tema do nosso rebanhão: no mundo tereis muitas aflições, mas coragem, eu venci o mundo. Para nós cristãos, o maior sinal já nos foi dado por Deus: a vitória pascal de Cristo, pela sua cruz e ressurreição. E essa vitória pascal de Cristo, Jesus nos oferece a cada dia, a cada luta, a cada provação que passamos neste mundo. Se nós soubermos mesmo viver a nossa vida em profunda união com Cristo, a gente vai experimentar a sua vitória pascal em cada momento da nossa vida. Só vive derrotado pelos seus pecados, derrotado pelas tentações do maligno, quem não vive unido a Cristo. Nós podemos contar com a sua vitória pascal. E olha, se nós observarmos para a nossa vida, quantas vitórias o Cristo já nos deu? Quantas vitórias? Quantas vitórias sobre nossas próprias misérias? Quantas vitórias sobre o mal, sobre as investidas do maligno? Em momentos também que certas provações pareciam que iria nos vencer, e a gente de uma
de alguma maneira se agarrou ao Cristo e experimentamos a sua vitória em nossa vida. É aquilo que foi o lema da vida de São Paulo, né? Quando ele disse: em Cristo somos mais que vencedores. O cristão precisa viver dessa certeza: em Cristo somos mais que vencedores. O mal só vai nos derrotar se a gente se distanciar do Cristo. Que possamos tomar posse, né, das graças de Deus em nossa vida, principalmente que a cada dia possamos tomar posse da maior graça que Deus já nos concedeu, né? A vitória do Cristo, a sua Páscoa gloriosa, e este Cristo que hoje oferece a sua vitória pascal para nós, para que vivendo nele, unidos a Ele, a gente um dia possa participar dessa vitória definitiva na glória dos céus. O cristão só vive derrotado se ele quiser, porque o Cristo já venceu por nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.